Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu sou mulher, sou feminista e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, já deixa um like aqui nesse vídeo pra você não perder nenhuma das novidades que acontecem por aqui. Bom, como eu falei, hoje eu tô aqui pra falar um pouco mais sobre feminismo. E como eu me vi feminista. Eu não fui o tipo de criança que você olhava e falava assim, nossa, que criança mente aberta, né? Feminista desde cedo. Não. Apesar de ter muitos pensamentos que tinham relação com a luta do feminismo, eu demorei muito tempo para me declarar como feminista. E aí eu vou contar um pouquinho mais dessa trajetória e de por que eu demorei tanto tempo. Na verdade, eu acho que as pessoas gostam muito de pintar o movimento feminista de uma forma diferente do que ele é. E acho que eu caí nesse conto do vigário por muito tempo, sabe? De ver notícias falando assim, tipo, feministas fazem isso, isso e isso. Ou feministas acreditam que os homens devem morrer e que elas são superiores. É mais ou menos desse tipo de jeito que as pessoas gostam de pintar o movimento feminista. Como se o movimento feminista se resumisse aos homens. Na verdade, se trata sobre as mulheres, os seus direitos, se realmente andar em pé de igualdade com os homens. Eu me vi feminista quando eu comecei a ver certas injustiças acontecendo com as mulheres que só aconteciam porque elas eram mulheres. Se fossem caras no lugar, ela não seria injustiçada, ela teria um tratamento totalmente diferente. Esse tipo de julgamento ou injustiça não era porque ela era uma pessoa ruim, porque era uma má profissional, era simplesmente porque ela era mulher. Eu via muitos homens dizendo como uma mulher deveria se portar. Muitas pessoas dizendo como ela deveria ser, como ela deveria pensar, o que ela deveria fazer, e poucas mulheres sendo ouvidas de como elas gostariam de ser, o que elas queriam ser. Muito mais de você tem que ser desse jeito e não de como você gostaria de ser, o que você gostaria de fazer. Eu via julgamentos de muitos homens e mais ainda, de muitas mulheres que por terem crescido em uma sociedade machista e patriarcal, achavam que aquela era a única maneira de ser certo, porque era a única realidade que elas conheciam. Elas viveram se podando durante boa parte da vida e conhecendo só aquela realidade que os homens queriam que elas conhecessem, que por isso, para elas, o diferente era estranho, era fora do normal, não poderia ser visto aquilo como normal. Uma mulher sair de roupa curta, uma mulher sair à noite sozinha? Não, imagina, ela não pode fazer isso. Isso não é uma mulher digna, uma mulher de verdade, uma mulher de família. Bom, se um homem sai à noite, se um homem sai sem camisa, se um homem faz o que ele quiser, ele vai ser julgado como uma pessoa ruim ou como uma pessoa que não é de família? Eu acho que não, né? Quando passam a ser 2 pesos e 2 medidas, passa a não fazer sentido, porque se todos são iguais, por que a gente tá julgando de formas diferentes? Porque quando uma mulher é violentada ou ameaçada, a primeira coisa que se questionam não é nossa, que absurdo, como um cara desse pode existir, como uma pessoa pode pensar ou fazer esse tipo de coisa? Na verdade, o que as pessoas pensam é, mas o que ela fez de errado para ele querer fazer isso? A gente viveu em uma realidade durante muito tempo em que a mulher ela era tão inferior, tão indigna de felicidade ou de qualquer outra coisa, que a gente culpava a vítima. Que uma menina de 15, 16, ou até uma mulher madura, ou uma senhora, quem quer que fosse, se fosse do sexo feminino, e ela sofresse um estupro, a primeira coisa que iam se perguntar é, mas onde ela tava? Com quem ela tava? Ela tava sozinha? O que ela falou? O que ela fez pra provocar esse tipo de coisa? A gente responsabilizava a vítima por ser vítima. E a gente ainda assim tentava justificar o que aconteceu com base no comportamento dela e não no comportamento do agressor, que é quem deveria ser questionado, né? Tem que questionar é a pessoa que fez o ato violento e não a pessoa que sofreu aquilo. É esse tipo de realidade que me fez começar a questionar por que o mundo é tão injusto? Por que uma mulher ela não tem o direito de fazer as mesmas coisas que um homem? Por que uma mulher, quando ela não gosta de fazer coisas de casa, ela é preguiçosa, mas quando um cara não gosta de fazer, ele é simplesmente um cara. São pessoas. A mesma pessoa
pessoa que tem a mãozinha pra sujar a louça tem a mãozinha pra lavar a louça. Por que se eu não gosto de limpar a casa, eu sou preguiçosa ou suja, mas se eu caso com um cara que não gosta de limpar a casa, ninguém questiona? É esse tipo de coisa que me fez questionar e me fez começar a ir atrás do que era o movimento feminista. E aí eu comecei a moldar a minha cabeça de, peraí, a gente realmente precisa lutar por uma igualdade, porque essa falsa história de que somos todos iguais e temos os mesmos direitos e deveres, isso é balela. E foi esse tipo de coisa que começou a reforçar cada vez mais que nós mulheres deveríamos nos unir para lutar pelos nossos direitos, para quebrar esse tipo de preconceito, e que deveria existir uma coisa entre nós, que é sororidade. A gente devia ter empatia com nós mesmos. Por que a gente cresceu achando que a gente tem que ficar competindo entre a gente para ter a atenção de um macho? Por que a gente cresce em um ambiente em que mulher só quer competir entre si? Não é esse tipo de coisa que a gente deveria falar, ouvir ou semear pela sociedade. Nós, mulheres, deveríamos nos unir, e eu fico muito feliz de ver que a minha geração tem feito muito isso. Eu gosto tanto quando eu vejo um grupo de mulheres que se apoia. Eu acho incrível que eu tô vivendo toda essa transformação, e eu sei que ainda existe um abismo gigantesco, e eu sei que a gente tem que melhorar muito ainda, muito. A gente tá muito longe do ideal, mas ainda assim eu fico muito feliz com todas essas pequenas vitórias, e eu fico muito feliz quando eu consigo ver que muita mulher tá se enxergando como deve se enxergar, que é uma mulher incrível, com muito potencial, que não tem que abaixar a cabeça em hipótese alguma pra ninguém, que ela tem que dizer qual é o rumo que ela quer que a vida dela tome. Mas eu sei de uma coisa, que juntas nós conseguimos ir muito mais longe do que se for cada um por si. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.